Fala, doutores! Hoje a gente vai trazer para vocês um tema relativamente comum, mas muito importante na rotina do médico veterinário de campo. Olha o tamanho dessa encrenca aqui, turma. Sim, os abscessos. E a gente vai entregar para vocês todas as dicas. Como identificar se isso é um abscesso, se isso é um hematoma, se isso é um fibroma, porque para cada situação as condutas são diferentes. Vamos lá? Fala, doutores! Você está batuta de bom? Que bom! Bom, se você é médico veterinário de campo ou estudante de medicina veterinária, ou se você é produtor rural, se você é do campo ou se você simplesmente gosta do nosso conteúdo, não se esquece, se inscreva aí no nosso canal. Inclusive no final desse vídeo, se você tiver alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, deixa aí nos comentários que o time Vet Campo entra em contato e te responde. Pessoal, por que é importante eu saber a origem disso aqui? Eu preciso realmente, de fato, turma, saber se eu estou diante de um abscesso ou se eu estou diante de um hematoma, às vezes até mesmo de um fibroma. As condutas são diferentes, tá bom? Como que eu faço para saber? Primeira coisa, a gente precisa buscar o histórico desse animal. O histórico desse paciente é de uma queda no transporte, foi pisoteado por outros animais, apresentou esse aumento de volume, né, nessa região dos anteriores, nessa região escapular, e não parou mais de aumentar, ele foi aumentando de volume gradativamente. Então hoje a gente vai tentar descobrir o que aconteceu. Então o histórico é importante, porque às vezes a gente está de frente a um abscesso, por exemplo, vacinal, é muito comum nas fazendas, tanto de leite quanto de corte, né? Os abscessos oriundos de vacinações impróprias, ok? Das pistolas de vacinação ou de medicamentos aplicados de forma errada, por via errada, com material contaminado. A gente pode estar diante de um hematoma, oriundo, por exemplo, de um trauma. Aí a gente pode pensar em região de pescoço, região de membros anteriores, região pélvica, em que o animal, por exemplo, sofre uma pancada de porteiro, uma queda, um coice, uma chifrada, e ele tem um rompimento de um vaso importante que causa esse derramamento, porém sem extravasamento, porque não teve ruptura de pele. E aí nos remete muito a uma situação de abscesso, e o veterinário, antes de puncionar para tentar entender o que tem dentro dessa cápsula, chega e já abre achando que é um abscesso, e às vezes não é. Quando você faz isso, você se depara com uma hemorragia que vai ser difícil de você controlar, e agora não tem mais como você fechar isso, nem procurar esse vaso. Então é extremamente importante, antes de eu abrir isso aqui, eu tentar entender. Isso é um derramamento de sangue, isso é um ponto hemorrágico que está contido pela pele por conta de um trauma, e eu descubro isso fazendo uma punção com uma agulha 4012, por exemplo, ou isso aqui é um abscesso vacinal, ou isso aqui é um abscesso que foi oriundo de um trauma, começou com um hematoma e agora já é um abscesso. Eu já posso tentar, de certa forma, drenar isso daqui e entender o que está acontecendo ali. Ou isso é um fibroma, então eu só vou descobrir isso quando eu fechar esse animal no tronco, e se a fazenda não dispor de um tronco, eu posso pensar em colocar uma corda nessa vaca, colocar ela aqui nesse poste, de certa forma, fixar ela aqui, fazer uma contenção dela aqui para poder trabalhar com ela, às vezes aplicar uma peia de frango para ter mais segurança, uma peia de frango, não, perdão, uma peia daquela peia de leite mesmo, né, que o pessoal faz com a cordinha. Então tudo isso são situações que a gente tem que levar para o campo, né, a gente tem que ter esse tipo de conhecimento para não fazer nada de errado. O animal já não está numa situação legal, esse animal com certeza está com desconforto, está com dor, já tem um quadro ali de infecção, provavelmente o animal já tem febre, o animal já para de comer, o animal já evita de andar, pasteja menos, bebe menos, tudo por conta do desconforto. Se você toma uma atitude errada, impensada e imprudente, às vezes você, na intenção de resolver o problema, a gente só vai agravar a situação do paciente. Então a clínica é extremamente importante, tentar descobrir o histórico disso, como que isso começou, e partir depois, né, dessa prosa com o fazendeiro, com o produtor, a gente tentar entender como que isso tudo começou, fechar o animal e partir para uma clínica um pouco mais próxima, tocar nisso, puncionar e ver o que volta de conteúdo aqui na nossa agulha. Pode ser uma agulha 4012, vai fazer toda a diferença na nossa tomada de decisão. Pessoal, esse animal é um animal que, se for um animal de produção leiteira, esse leite vai cair no balde, vai cair no tanque. Se for um animal de produção, um animal de corte, né, esse animal vai andar menos, vai comer menos, vai ganhar menos peso, tá? Então não importa se é um animal da atividade leiteira, se é um animal de terminação, um animal destinado ao abate, os abscessos são
um prejuízo, um problema, um pesadelo na pecuária. Então a gente precisa identificar isso rápido, intervir rápido para devolver esse animal para a produção o quanto antes. Essa vaca já está há algumas semanas, né, se eu não me engano, um pouco mais de 2 semanas com esse quadro, então já deu hora da gente intervir, o pessoal nos chamou e a gente vai tentar identificar o que está acontecendo, tá bom? Ela parece que de certa forma já iniciou até quase que uma fístula, né? Já o próprio organismo já expulsando isso, normalmente ocorre isso em situações de abscesso, principalmente quando é um abscesso traumático, tá? A gente já pode observar ali que a mosca já fez uma postura ali, já tem ovo de mosca, miíase em si, né, a bicheira em si, aparentemente, parece que não tem, mas a gente só vai descobrir isso depois da contenção e depois de uma clínica um pouco mais detalhada. Mas já deu hora de intervir nesse paciente, aliás, já até passou um pouco, né, normalmente nós somos chamados nessas situações, quando a situação já está um pouco descontrolada, tá bom? Mas eu acho de extrema importância, a gente já descobriu a origem disso tudo. Agora a gente tem um tronco de contenção, vamos colocar esse paciente lá e vamos tentar tocar nisso, puncionar isso, ver o que volta na nossa agulha para a gente tomar uma decisão juntos. Vamos lá? Pessoal, nós vamos realizar agora, a vaca já está contida, né, no nosso tronco de contenção. Em alguns lugares o pessoal chama isso aqui de brete, aqui nós chamamos de tronco, o tronco de contenção. Certo, se eu não tiver um tronco de contenção, lacinho na cabeça, um cabrestinho, coloca num poste, no curral, faça uma contenção bacana e segura, coloca uma peinha, né, na vaca e você pode fazer a mesma coisa, ok? Eu vou usar o álcool mesmo, à distância, para não contaminar o meu frasco. Vou fazer uma antisepsia. Eu vou tentar vários pontos, tá bom, turma? Então eu vou jogar aqui, aqui eu vou tentar puncionar, vou fazer essa punção com uma agulha 40-12. Se eu não tiver sucesso, eu vou partir para um calibre maior, só que aí eu vou ter que ir para o catéter, né? Vou ter que pegar um catéter 16 ou um 14, ok? Mas, primeiramente, primeiro passo, vamos tentar descobrir o que tem aqui.